pessoal. Então aqui, ó, preparei um conteúdo, né, uma matéria importante para português, para redação. É importante demais que pontuemos corretamente a nossa frase, até para que o texto também seja, né, fique coeso e coerente, beleza? Então, rapidinho com vocês aqui, ó. Vamos lá. Então, os sinais de pontuação são recursos de linguagem empregados na língua escrita. Desempenham a função de demarcadores de unidades, de sinalizadores, de limites, de estruturas sintáticas. Na verdade, a vírgula, principalmente, né, é muito importante para nós marcarmos essas inversões sintáticas, que acontecem diariamente, né, sempre ao elaborarmos, né, um texto. Né, a estrutura sintática é sempre modificada. Essa modificação na estrutura sintática você sempre marcar pelo uso da vírgula. Show? Então, assim, os sinais de pontuação cumprem o papel dos recursos prosódicos utilizados na fala para darmos ritmo, entoação, né, pausas e indicarmos nos limites sintáticos e unidades do sentido. Como na fala temos o contato direto com o nosso interlocutor, né, com nossos interlocutores, contamos também com nossos gestos para deixar muito claro aquilo que nós queremos dizer. Na escrita, porém, são os sinais de pontuação que garantem a coesão e a coerência interna dos textos, bem como os efeitos de sentidos enunciados. Show? Então, vejamos a seguir quais são os sinais de pontuação que nos auxiliam no processo escrito, no processo da escrita. Então, coloquei aqui o ponto, né? Na verdade, o mais importante para nós é a vírgula, né? 99% dos casos que caem em concurso para vocês, né, para nós, né, vai cair em relação à vírgula. E o que é importante demais para a nossa escrita é a vírgula, porque se nós não soubermos utilizá-la, né, o texto vai ficar completamente incoerente né, textualmente, tá? Então, botei assim o ponto. O ponto vai indicar o final de uma frase declarativa. Então, gosto de sorvete de goiaba. Estou assistindo a aula de redação. Separa períodos, né? Fica mais um tempo, ainda é cedo. É importante que na redação não façamos, né, períodos muito longos. É importante que sempre liguemos um ao outro, né? Períodos curtos ligados um ao outro. O ponto também é importante para nós abreviarmos palavras, né? Avenida, AV, né? Vossa Excelência, página, doutor e exemplo. Tranquilo? Há uma diferença grotesca entre abreviação e abreviatura e abreviação. Abreviação, redução, quando eu reduzo parte da palavra. Então, Flá de Flamengo, Flu de Fluminense, tranquilo? Abreviatura não, vai ter o ponto. Então, AV, o exemplo, tem uma abreviatura de exemplo, é o EX, eu boto o ponto para marcar a abreviatura e boto os dois pontos ao lado para começar a minha escrita. Tranquilo? Então, o ponto marca, né, uma frase declarativa, separa os períodos e marca, né, a abreviatura das palavras. Tranquilo? Fácil. Tá? 2 pontos. Vai iniciar a fala de um personagem, marca o início da fala de um personagem. O aluno respondeu, né? Parta agora. Vai entrar também os 2 pontos. Vão entrar também os 2 pontos, desculpa, antes de apostos, né? Ou orações apositivas, enumerações ou sequência de palavras que explicam ou resumem ideias anteriores. Então, esse é o problema dos caixas eletrônicos. Ó, vou explicar, né? Isso não tem ninguém para auxiliar os mais idosos. Então, estou explicando, né? Eu trago uma explicação da oração, né, antecedente. Tranquilo? Então, é comum usar os 2 pontos para fazer isso. Antes de apostos explicativos, orações apositivas, enumerações ou sequência de palavras que vão explicar, vão resumir ideias anteriores. Show? Anote aí o protocolo, né? 4254, então vou também marcar uma enumeração. Show de bola? E antes também de uma citação indireta. É importante que vocês, na redação, nunca usem, né? Nunca façam uso da citação direta. É importante que vocês usem a citação sempre indireta. Então, segundo Vinícius de Moraes, né? Vai usar a citação indireta, não direta. Então, como já dizia Vinícius de Moraes, né, que o amor não seja eterno, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, os 2 pontos também vão marcar para nós a citação direta. Tranquilo? É coisa que vocês não vão usar nunca esses 2 pontos para indicar uma citação direta no seu texto. É importante que sempre utilizemos citações indiretas. Show? O segundo, o filósofo tal vai colocar a citação direta, de forma indireta, não com os 2 pontos introduzindo a citação direta, não. A reprodução real do Vinícius de Moraes, não. Tá? Eu não posso fazer também com vocês, eu não posso inventar nenhum dado. Dentro do meu texto, pessoal, eu não posso nunca inventar nenhum dado estatístico. Falar do personagem, não. Show de bola? Até porque hoje nós somos obrigados a procurar se aquele dado ali existe realmente e se aquela fala realmente é do personagem. Eu condiz com o que disse o filósofo, o autor que você mencionou na redação. Tranquilo? Outra coisa importante. Mencionou algum filósofo no texto, é importante que vocês coloquem o nome todo. Beleza? Mencionou alguém lá, né, começou o texto com argumento de autoridade, é importante que vocês coloquem o nome todo dele. Show? Então, reticência, né? Vai indicar dúvidas ou hesitação. Então, sabe, andei pensando em uma coisa, mas não é nada demais. Então, a reticência vai marcar dúvidas ou hesitação. Bem tranquilo, bem rápido para nós aí. Não percamos tempo.
Interromper uma frase incompleta sintaticamente. Então, quem sabe, né, se tentar mais tarde, então vou interromper, eu marco a interrupção dessa frase sintaticamente falando. Show? Vou usar também para concluir uma frase gramaticalmente incompleta com a intenção de estender a reflexão. Então, sua tez, alva e pura como um foco de algodão, tingia-se nas faces dos longes cor-de-rosa. Então, Cecília Meirelles aí. Então, é comum, né, utilizarmos reticências para concluir uma frase também está incompleta. Então, essa frase da Cecília Meirelles está incompleta, então é muito comum marcarmos, né, com reticências é uma frase incompleta, beleza? Suprimir palavras em uma transcrição também. Quando penso em você, né, vem tudo na minha mente, cara, menos a felicidade. Show de bola? Então, aqui, as reticências, que eu coloquei até entre parênteses, né, elas vão suprimir, né, palavras em uma transcrição. Show de bola? Olha para cá, então, agora. Ó, parênteses. Eu vou usá-los quando, né? Para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo. Data também podem substituir a vírgula e travessão. Então, toda vez no texto que vocês forem colocar uma explicação, né? Vocês podem colocar essa explicação entre duas vírgulas, né? Daqui vai ser o aposto explicativo. Você pode colocar a explicação entre travessões ou pode colocar a explicação entre parênteses. Tranquilo? É muito comum usarmos esses três recursos. Ou a vírgula, ou entre duas vírgulas, certo? Ou os travessões, ou os parênteses. É muito visto hoje por nós dentro do texto, né? O uso dos travessões, tá? Manuel Bandeira não pôde comparecer à Semana de Arte Moderna, né? Em 1922. Coloquei a data ali, marquei a data entre parênteses. Show de bola? Então, amanhã, lá no Cajapió, Joca lembrava-se como se fora na véspera, né? Acordada depois. Então, marquei ali a explicação também, tá? Beleza? Então, numa grande tormenta no fim do verão, o milagre das chuvas no Nordeste, graça aranha. Então, eu coloquei, né, o livro ali, de onde foi tirado aquele trecho ali, tá? Então, ponto de exclamação, vai marcar, vem depois do vocativo. Então, Ana, boa tarde, né? A vírgula vai sempre marcar o vocativo e o ponto de exclamação vem logo depois dele. Então, Ana, boa tarde, turma, silêncio, né? O ponto de exclamação vem sempre após o vocativo, tranquilo? Vem também em final de frases imperativas. Então, cale-se, né? Faça a redação, construa o seu texto, beleza? E após interjeições, né? Isso, ufa, que alívio. Então, ponto de exclamação vai marcar sempre também, né, as interjeições, beleza? Ou após palavras ou frases de caráter emotivo ou expressivo. Então, que pena, né? Que chato, né? Poxa, certo? Vai sempre, né, aparecer também depois de palavras ou frases de caráter emotivo ou expressivo. Tranquilo? Ponto de interrogação, perguntas diretas, quantos anos você tem, certo? E às vezes, né, muito usado hoje em dia, aparece o ponto de exclamação para enfatizar o enunciado. Então não brinca, é sério? Então nós colocamos o ponto de interrogação com exclamação. Ele aparece justamente para quê? Para enfatizar o enunciado. Tranquilo? O que importa é esse cara aqui, ó. O que importa é a vírgula. Por favor, né, atente-se aqui agora para mim aqui, ó. De todos os sinais de pontuação, a vírgula é aquele que desempenha o maior número de funções. Ela é utilizada para marcar uma pausa do enunciado e tem sempre a finalidade de nos indicar que os termos por ela separados, apesar de participarem da mesma frase ou oração, não formam uma unidade sintática, né? Toda vez que nós fizermos as inversões sintáticas na minha oração, dentro do texto, né, é importante que marquemos essas inversões sempre pela vírgula, beleza? E é até legal, porque assim, se você tiver aquele dom e souber fazer as inversões sintáticas, muitos corretores pontuam mais, né? Aquilo ali é um recurso de estilo que você usou. É importante, quem sabe fazer ou quem pratica bastante, é importante invertermos realmente os termos oracionais. Show de bola? Então, por outro lado, quando há uma relação sintática entre os termos da oração, não se pode separá-los por meio da vírgula. Isso aqui é importante demais. Olha só. Antes de explicarmos quais são os casos em que devemos utilizar a vírgula, vamos explicar primeiro os casos em que não devemos utilizar. Olha só que importante isso aqui, ó. Se você prestar atenção aqui comigo aqui, vai de cara conhecer uma regrinha só que vai abarcar todas as outras. Olha que importante, ó. Eu nunca vou separar, meus amores, o sujeito do meu verbo por uma vírgula só. Tudo que eu for colocar entre esses caras, eu posso colocar sim, mas vou colocar sempre entre duas vírgulas. Por exemplo, ó, Fabiano deu aula. Não posso separar por quê? Quem deu aula ontem, quem deu aula foi Fabiano, não foi? É o nosso sujeito, não é? O deu aula é o nosso predicado, é o nosso verbo. Eu não posso nunca separar de maneira alguma o sujeito do verbo por uma vírgula. O que eu posso fazer é, se eu deslocar alguma coisa para colocar entre eles, né, o sujeito e o verbo, eu vou colocar sempre entre duas vírgulas. Então, por exemplo, ó, Fabiano ontem deu aula. Então, Fabiano, vírgula, ontem, vírgula, deu aula. Eu não mexi, né, na estrutura sujeito e verbo, sujeito predicado. O que eu coloquei entre eles, eu coloquei como, pessoal? Eu coloquei entre duas vírgulas. Também poderia pôr entre travessões,
ou também poder colocar entre, né, parênteses. O que eu não posso fazer é mexer nessa estrutura, sujeito com verbo. Eu nunca vou separá-los por meio de uma vírgula só. O que eu posso fazer é colocar alguma coisa entre eles, mas colocar entre duas vírgulas, beleza? Então, nunca vou separar sujeito do verbo pela vírgula. Então, quem deu aula foi o Fabiano, não foi ele que deu aula, certo? Fabiano é o sujeito, deu aula ao meu predicado, certo? Eu nunca vou separar o sujeito do verbo por uma vírgula só. Show? Também não posso nunca separar o meu complemento, né, do meu objeto direto. Então, Roberto comprou. Comprou o quê, né? Roberto comprou o quê? O comprar é um verbo transitivo direto. Então, um carro e uma casa são os nossos famosos objetos diretos compostos, não é isso? Tem dois núcleos. Então, também nunca posso separar o meu verbo do meu complemento, do meu objeto, por meio de vírgula, cara. Então, quem comprou o carro e uma casa foi o Roberto, sujeito. Show? Comprou o quê? Um carro e uma casa. Eu não posso nunca separar por uma vírgula só o meu verbo do meu complemento. Tranquilão? O que eu colocar ali entre eles, eu posso colocar, professor? Posso, mas vou colocar entre duas vírgulas. Por exemplo, ó, Roberto comprou, vírgula, na semana passada, vírgula, um carro e uma casa. Perceberam? Beleza? Eu coloquei o quê? Eu desloquei o adjunto adverbial de tempo, eu o coloquei para o meio da sentença. Coloquei entre eles. Posso fazer isso? Posso. Né? Desde que eu coloque sempre entre duas vírgulas, para não mexer na estrutura sujeito, verbo, verbo e complemento. Tranquilão? Posso colocar entre duas vírgulas, ou entre travessões, ou entre parênteses. O que eu não posso fazer é mexer nessa estrutura sujeito, verbo, nem verbo e complemento. Eu não posso nunca separar esses caras por meio de uma vírgula só. Foi, galera? Tranquilo? Então, assim, de cara, essa regrinha, ela vai abarcar quase todas as outras. Vocês vão ver daqui a pouco comigo aqui, ó, quando eu explicar as regrinhas assim, como um todo, vão ver que quase todas elas vão partir dessa regrinha principal. Eu nunca posso separar sujeito do verbo, nem verbo do complemento. O que eu vou colocar? O que eu for colocar entre eles, eu posso colocar sim, mas eu coloco sempre entre duas vírgulas, entre travessão ou entre parênteses. Beleza? Olha aí, ó. Eu não vou também separar, né, o meu substantivo do adjunto adnominal, né, do termo que o caracteriza. Então, o professor de português ensinou a matéria. Então, quem ensinou a matéria é o professor de português. O de português é o nosso famoso adjunto adnominal. A locução adjetiva vem juntinho do nome, né? Vem juntinho do substantivo. De português, locução adjetiva, funciona sintaticamente como adjunto adnominal. Então, nunca posso separar nada, né? Nem o substantivo do adjunto adnominal. Tranquilo? Então, professor de português, né, aula de matemática, nunca poderei separar esses caras por uma vírgula também. Perfeito? Show? E aqui, na verdade, não cabe aquele negócio, né? Eu não posso colocar nem nada entre eles. Perfeito? Agora, se eu colocar alguma coisa entre sujeito, o verbo e o verbo e complemento, eu posso colocar sim, mas vou colocar sempre entre duas vírgulas, entre travessões ou entre parênteses. Estou sendo repetitivo demais, não estou? Mas é importante que eu seja repetitivo, porque essa regrinha, né, ela vai praticamente abarcar todas as outras. Show? Olha aqui, ó. Também não posso separar, né, isso, meu nome do meu complemento nominal. Então, matéria é útil. Então, o que é útil é a matéria, sujeito. Se eu paro na matéria é útil, qual a pergunta surge, amores? A matéria é útil a quem, né? Esse a quem, completando o sentido do meu útil adjetivo, é o nosso complemento nominal. Também não posso nunca separar o meu substantivo, nesse caso, meu adjetivo é o útil, nome, do meu complemento nominal. Tranquilo? O que é útil a alguém. Show? Nunca poderei separar nem o adjetivo do meu complemento nominal. Show de bola? E outra coisa importante que vocês fazem muito na redação, separar a oração principal da oração subordinada substantiva. Então, é essencial que estudemos para as provas. É essencial isso, né? Toda vez que eu trocar o quê? Por isso, eu vou confirmar que esse quê é uma conjunção integrante. Né? E estaremos o quê? Diante de uma oração subordinada substantiva. Se eu comecei a oração principal com o verbo, né? O verbo ser, né? O verbo ser, que é o verbo de ligação, eu vou estar diante do quê? De uma oração subordinada substantiva subjetiva. Então, o que é essencial? Que estudemos para as provas. Vai ser o sujeito, né, do meu verbo. Também não posso nunca separá-las. Posso separar isso aqui, o sujeito do verbo pela vírgula. Tranquilo? Então, o que é essencial, meus amores? Que estudemos para as provas. É essencial isso. Troquei o quê? Por isso, eu confirmo o quê? Que ele é uma conjunção integrante. Ele vai, para nós, introduzir uma oração subordinada substantiva, que, nesse caso, funciona como sujeito da oração principal. Não é isso? Eu perguntei o verbo lá, ó. O que é essencial? Resposta, meus amores, que estudemos para as provas. Tranquilo? Então, não posso nunca separar o meu sujeito, a minha oração que funciona como sujeito, da oração principal. Show de bola? Também
não poderia também separar nunca o verbo do meu complemento. Percebemos isso, que muita gente já está desempregada, com certeza, não é isso? Percebemos o quê, professor? Que muita gente está desempregada. O perceber é um verbo transitivo direto. Eu troquei o quê por isso? Não troquei o quê por isso? Percebemos isso, que muita gente já está desempregada. Troquei o quê por isso? Eu ratifico que eu estou diante de quem? De uma oração subordinada substantiva, já que ele é uma conjunção integrante. Show de bola? Se perceber é um verbo transitivo direto, né? Essa frase que vai completar o sentido do perceber vai funcionar como objeto direto. Então, não posso também nunca separar o verbo do meu objeto direto, o verbo do meu complemento. Tranquilo? Igualzinho aqui em cima. Igualzinho, mesma regrinha. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Fabiano deu aula. Sujeito do verbo não posso separar nunca. E nem aqui, ó, o verbo do meu complemento. Quem percebe, percebe alguma coisa. Então, percebemos transitivo direto. Então, que muita gente já está desempregada é o nosso complemento verbal, é o nosso objeto direto. Eu nunca vou poder separar, né, por uma vírgula só, o complemento do meu verbo e nem o sujeito do meu verbo também. Show de bola? Então, nunca vocês vão separar a oração principal da oração subordinada substantiva por meio de uma vírgula só. Show? Nunca vou separar. Tranquilo? Vamos lá, então. Continuando. E aqui, ó, são os casos em que nós devemos usar a vírgula, beleza? Então, a vírgula vai sempre marcar o vocativo. Então, Ana, traga, por favor, os relatórios. Então, Ana é o vocativo, né? É um termo à parte da oração que vai apenas marcar o chamamento. Estou chamando a atenção da pessoa. Pessoa, entendi não. Você usou o vocativo ali, ó, e sempre ele vai vir marcado pela vírgula. Tranquilo? Olha aqui que legal, ó, que eu falei com vocês. Ó, o tempo, meus amigos, é o que nos confortará. Os meus amigos, né? Era para vir no início, eu intercalei, eu joguei no meio da sentença. E foi aquilo lá que eu falei com vocês, ó. O que nos confortará, meus amores? Falem comigo aí, o que nos confortará? Não é o tempo? Não é o sujeito? Sujeito o tempo e o verbo ali, ó, é o que nos confortará. O que eu colocar entre sujeito e o verbo, eu posso colocar sim, mas eu vou colocar entre duas vírgulas. O vocativo aqui, ó, ele foi intercalado, eu joguei no meio dos dois. Então, tudo que eu for colocar entre o sujeito e o verbo, cara, eu posso colocar, professor? Posso. Mas vou colocar sempre entre duas vírgulas, ou entre travessões, ou entre parênteses. Tranquilo aí? Ó? Os meus amigos ali, ó, funcionam como vocativo, né? Deveria vir no início da frase, mas como eu joguei no meio da sentença, eu vou colocá-lo, né? Vou intercalá-lo sempre entre duas vírgulas. Tranquilo? Mas se nós voltarmos lá, ó, aquilo que eu falei com vocês lá atrás, né? Eu nunca vou separar o sujeito do verbo por uma vírgula só. Tudo que eu colocar entre eles, eu vou colocar sempre entre duas vírgulas. Tranquilo? Então, o que nos confortará, professor? É o tempo, é o sujeito, beleza? O é o nosso verbo. Coloquei alguma coisa entre eles? Posso colocar? Posso. Vou colocar sempre entre duas vírgulas, beleza? Foi, pessoal? Tranquilo aí? Foi. Tem uma coisa para aqui embaixo, ó. Eu vou sempre separar o aposto por meio de duas vírgulas, certinho? Ó, Valdirene, minha prima de Natal, ligou para mim ontem. Então, eu estou explicando aqui em Valdirene. Quem é Valdirene? Minha prima de Natal. Estou explicando quem é Valdirene, é o aposto explicativo. Mas se nós voltarmos lá, aquela regra inicial, muda nada. Ó. Então, quem ligou para mim ontem? Não foi Valdirene? Não é o sujeito? Ligar não é o verbo? Separei sujeito do verbo, só posso separar como, né? Entre duas vírgulas. Então, coloquei tudo que eu colocar entre sujeito e o verbo, eu posso colocar sim, mas vou colocar entre duas vírgulas. Se aqui eu não quisesse colocar vírgulas, colocaria travessão. Então, Valdirene, travessão. Minha prima de Natal, travessão. Ligou para mim ontem. Perfeito, pessoal? Eu nunca vou mexer na estrutura sujeito, verbo, nem verbo e complemento. Tudo que eu for colocar entre eles, eu vou colocar sempre entre duas vírgulas, ou entre travessões, ou até mesmo entre parênteses, beleza? Eu nunca posso marcar, separá-los por uma vírgula só. Tudo que eu colocar entre eles, vou colocar sempre entre duas vírgulas. Tranquilo? Então, assim, para a questão de concurso aí fora, né, tem que saber, né, que aqui a vírgula foi usada para quê? Para explicar, para marcar o aposto explicativo. Estou explicando quem é Valdirene. Show de bola? Ana, trago os relatórios, aqui em cima, aqui, ó, a vírgula foi usada para quê? Marcar o vocativo. Tem que saber isso para o concurso aí fora. Mas para a redação como um todo, é só pegar essa regrinha. Não posso nunca separar o sujeito do verbo, nem verbo do complemento. O que eu colocar entre eles, eu vou colocar sempre entre duas vírgulas. Tranquilão? Então, Caio faltou a aula ontem. Aqui, ó, quem faltou a aula ontem foi o Caio, não foi? Sujeito e o verbo faltar. Coloquei alguma coisa entre eles, ó, posso colocar? Posso. Vou colocar entre duas vírgulas. Então, coloquei o aposto explicativo sempre entre duas vírgulas. Então, Caio, meu aluno do terceiro ano B, faltou a aula ontem. Tranquilão? Então, aqui, ó, o aluno do terceiro ano B é realmente o aposto explicativo. Mas se eu gravar aquela regrinha lá,
né? Tudo que eu colocar entre sujeito e verbo, vou colocar sim, mas entre duas vírgulas, para que eu não me mexa na estrutura sujeito e verbo, nem verbo e complemento. Foi, amores? Tranquilão? Vamos lá, então. Vou utilizar a vírgula também para separar o adjunto, o adverbial antecipado ou intercalado. Então, os políticos são mentirosos muitas vezes. Então, muitas vezes, né, adjunto adverbial de tempo, eu vou intercalá-lo, vou colocar entre aquela estrutura que eu falei com vocês. Sujeito e verbo. Coloquei tudo entre sujeito e verbo. Posso colocar, professor? Posso. Posso intercalar? Posso. Mas sempre entre duas vírgulas ou entre travessões. Então, os políticos, muitas vezes, são mentirosos. Então, quem são mentirosos? Os políticos, nosso sujeito, né? Político, sujeito, né? São mentirosos predicados. Nunca posso separá-los por meio de uma vírgula só. Quando eu colocar alguma coisa entre eles, posso colocar? Posso. Mas vou colocar sempre entre duas vírgulas, tranquilão? Eu intercalei muitas vezes,